Imagina só, em poucos cliques, você modelar os seus revestimentos de parede, piso e teto lá no Revit. Isso parecia um sonho, mas agora ficou possível depois da atualização do Revit 2026, que juntamente com pequenas rotinas do Dynamo, eu consigo modelar um projeto inteiro em alguns minutos. Opa, aqui é o Felipe e o meu objetivo aqui nesse canal é ensinar projetistas a automatizarem seus projetos no Revit com programação através do Dynamo e também de plugins. E hoje eu vou te ensinar a como utilizar esse recurso incrível do Revit 2026 que permite você modelar revestimentos automaticamente. Algo que já foi bastante pedido há muito tempo. Quem nunca sofreu modelando os revestimentos na mão, né? Esse recurso permite modelar os revestimentos de parede automaticamente, mas nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma rotina super simples do Dynamo para a gente automatizar também o processo de modelagem de pisos e de modelagem de forros. Então a gente vai conseguir modelar todos os revestimentos em poucos cliques. Então fica aqui comigo, mas antes já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal para você continuar a receber mais conteúdos como esse e também para esse conteúdo ser entregue a mais e mais pessoas. Bom, e como que funciona na prática esse recurso aqui incrível de modelagem de paredes automaticamente, tá? Basicamente a gente vai lá em arquitetura, lá em cima, ó, no navegador aqui de ferramentas do Revit. Aí a gente clica aqui em parede, como você já está acostumado, né? Só que em vez de você sair modelando aqui a parede como você está acostumado, você vai aqui nessa opção aqui em cima, ó, em inserir por ambiente, tá? Em vez de você colocar aqui por linhas, você vai colocar por ambiente. E aí quando você clicar nessa opção, ele vai automaticamente deixar você selecionar os ambientes e já vai dar uma prévia em vermelho dessa modelagem. Então olha só que interessante, ó. Se eu clico aqui, ó, nessa sala de estar jantar, automaticamente ele insere os revestimentos ali para mim, ó. Se eu for aqui no 3D, ele modelou aqueles revestimentos, tá? E aí basicamente você vai sair aqui e vai ir clicando nos ambientes para você fazer essa modelagem, tá? É bem simples, tá? Só tem aqui alguns cuidados que você deve ter, tá? Primeiramente, em relação às propriedades desse revestimento, tá? Então, quando você clica aqui para modelar a parede, você não vai necessariamente já sair clicando aqui em inserir por ambiente, tá? É sempre bom você primeiro conferir as propriedades aqui do tipo, da instância que você vai modelar, tá? Então, ver bem se é o tipo correto que você está modelando, a questão aqui dos níveis, do deslocamento principalmente, né? Se ele vai ter uma restrição ou se ele vai ser não conectado. Tá, então eu já vou te mostrar que, por exemplo, no caso da sacada, a gente tem uma pequena diferença dos outros ambientes, né? A sacada, ela tem uma altura menor, então a gente vai ter que fazer com que esse revestimento também acompanhe essa altura. Tá, então no caso aqui eu teria que vir em paredes, normal, né? E aqui eu tiraria a questão da conexão aqui com o segundo pavimento e colocaria essa altura aqui da sacada, tá? E aí ele modelaria ele corretamente, tá certo? E outro ponto também que você tem que se atentar nessa modelagem é o seguinte, percebe aqui, ó, que esses revestimentos, eles não ficaram unidos com a parede, ó, com a alvenaria. E aí até eles ficam ali sobrepostos na esquadria, a gente não tem esse recorte aqui da esquadria, né? Para ele fazer esse recorte, a gente tem que unir esses revestimentos, mas logicamente que a gente não vai sair unindo na mão, tá? Antes de você modelar, eu tenho aqui uma opção de união automática. Inclusive, essa opção ela já veio no Revit 2025, foi uma atualização bem interessante, tá? Então eu vou até deletar aqui os revestimentos novamente. E aí eu vou chamar aqui a minha parede. Eu vou fazer aqui a conexão com o segundo pavimento. E aí eu vou aqui em cima em inserir por ambiente. Mas também eu vou marcar essa opção aqui, ó. União automática, tá? Essa opção precisa estar marcada para ele fazer essa união. Então você vai ver aqui, ó. Por exemplo, eu vou modelar aqui os revestimentos no quarto, ó. Você pode ver que ele automaticamente já fez essa junção para mim e por consequência fez esse recorte, ó. Se eu vier aqui de novo, ó, inserir por ambiente, clico aqui, ó, e ele fez aqui essa junção e ele fez aqui essa junção automática para mim e naturalmente o recorte, tá? Então, são basicamente dois cuidados que você vai ter que ter, tá? Quando for fazer essa modelagem. Primeiramente,
validar a questão da altura e do tipo correto que você está utilizando para o ambiente que você está modelando e também verificar essa questão aqui de união automática, que ela tem que estar marcada, tá? Se você marcar uma vez, ele por padrão já vai ficar ali marcado, tá? Você não precisa se preocupar todas as vezes que for modelar. Tá certo? Então é dessa forma que a gente faz para modelar os revestimentos de parede. E agora, para a gente modelar os pisos e os forros, aí a gente vai partir para uma rotina do Dynamo, tá? Mas não se preocupa, se você nunca nem sequer abriu o Dynamo, fica tranquilo que você vai conseguir acompanhar, tá? Eu vou deixar aqui também depois o arquivo para você conseguir baixar, tá? Mas basicamente aqui, em vez de você vir aqui em arquitetura, a gente vai rolar e vai aqui em gerenciar ou manage, tá? Clicamos aqui e aí nós vamos aqui nesse cantinho direito aqui em Dynamo, tá? Você vai abrir aqui o Dynamo e o Dynamo vai ser aberto, vai abrir uma nova janela aí do teu Revit. Com essa janela aberta, a gente vai aqui em New ou Novo aqui que vai permitir a gente criar uma nova rotina e a gente vai ter aqui a nossa workspace do Dynamo, tá? Que é aqui basicamente que a gente vai colocando os nós que vão fazendo a coleta dos elementos, a modelagem e todo o trabalho de informações que a gente vai ter passando do Revit aqui para dentro do Dynamo, tá? Então basicamente um fluxo é da gente coletar as informações do Revit que a gente quer usar, trabalhar elas aqui dentro da automação do Dynamo e aí a gente retorna essas informações lá para o Revit. Então no meu caso, eu vou obter, por exemplo, os meus ambientes. A partir desses ambientes, eu vou fazer com que o Dynamo pegue essas linhas dos ambientes e converta em pisos. E aí esses pisos a gente transfere do Dynamo para o Revit, tá? Para daí ficar o piso lá, por exemplo, modelado automaticamente. Então basicamente você vai aqui no Dynamo, você vai clicar com o botão direito na tela, ele vai aparecer essa janelinha aqui, tá? E aqui você vai pesquisar pelo nó Selection, tá? Então você vai aqui embaixo, ó, e vai nesse nó aqui, ó, Select Model Elements by Category, tá? E aí com esse nó selecionado, você vai primeiro clicar aqui e escolher a categoria de ambientes, tá? Você vai ver que tem algumas outras parecidas aqui, mas você sempre escolhe essa aqui de ambientes, tá? Categoria aqui de ambientes. E aí depois que você escolher essa categoria, você vai clicar nesse botão aqui de Select. E aí você vai lá para o seu Revit e você vai selecionar os seus ambientes, tá? Acabou que aqui eu cometi um erro, ó, porque eu peguei aqui somente Element e não Elements, tá? Então tenha esse cuidado quando você for chamar esse nó aqui, que é esse nó correto aqui, que é o Elements, tá? Que ele vai permitir você selecionar mais de um ambiente, que é o nosso caso, né? Então aqui eu vou marcar ambientes, eu vou aqui selecionar os meus ambientes, aí eu seleciono todos eles aqui, ó. Não se preocupa que essa seleção já vai vir filtrada, tá? Ele só te deixa selecionar ambientes. Aí eu clico aqui em cima, ó, em concluir, cliquei. E aí, essa seleção de ambientes, ela passa aqui para dentro do Dynamo, tá? Então você vai aqui nesse cantinho aqui, ó, e você provavelmente vai estar com o modo automático, você altera para o modo manual de reprodução, tá? Por quê? Porque senão ele vai ficar rodando todas as vezes essa automação, pode não ser tão interessante assim, tá? Então eu sempre costumo trabalhar nesse modo manual aqui, tá? E aí para você reproduzir e ver os resultados, você clica aqui em Run ou aperta o botão F5, beleza? Então, quando você trazer esses ambientes aqui para dentro do Dynamo, você vai passar o mouse por cima aqui desse nó e vai clicar aqui nesse alfinete, ó. E ele vai listar para ti todos os teus ambientes. Então, olha só que interessante. Então, agora eu tenho os meus ambientes e agora eu tenho que pegar as linhas desses ambientes para justamente a gente conseguir modelar o nosso piso e o nosso forro. Porque o piso e o forro, eles são modelados a partir de linhas. Então, a gente vai utilizar essas linhas dos ambientes, tá? Então, aqui no Dynamo, a gente vai chamar aqui o room.finishBoundary, este nó aqui, tá? Que você deve clicar com o botão direito e pesquisar por esse nó aqui, tá? Aí você vai clicar aqui em Elements e vai conectar com o Room, ó. Clica aqui, tá? E aí ele vai, quando você apertar F5, ele vai trazer as linhas desses ambientes, ó. Olha só que interessante. E aí com essas linhas captadas aqui do Revit, a gente vai modelar os nossos pisos. Para modelar os nossos pisos, você vai clicar com o botão direito aqui também e vai buscar pelo nó Floor by Outline Type and Level. É essa opção aqui que aparece, tá?
clica aqui, ele vai aparecer este nó aqui. E aí você vai perceber que este nó, ele tem aqui os Outline Curves, um Floor Type e o Level, tá? Vamos começar chamando as entradas de Level e Floor Type, tá? Você vai clicar com o botão direito e pesquisa aqui em Levels, tá? E aí aqui você vai indicar qual o nível que você quer modelar os seus pisos, tá? Então clica aqui em térreo, clica aqui em Levels e automaticamente ele vai conectar essa informação. Aí depois aqui com a questão do Floor Type, é a mesma coisa, ó. Você vai chamar por Floor Types e é aqui que você vai selecionar o tipo do piso que você quer modelar, tá? Então vamos escolher aqui, por exemplo, deixa eu ver, contrapiso mais piso porcelanato. Aí eu vou conectar aqui o Floor Type, beleza? E aqui nos Outline Curves vão ser justamente as linhas dos meus ambientes, ó. Então olha só que interessante. Então eu vou clicar aqui, ó. Eu vou passar essas linhas para cá, beleza? Aí com tudo conectado, tá? Você vai ter este cenário aqui. Se eu clicar aqui em Run, ele vai automaticamente, olha só que incrível, ó. Modelar todos os meus pisos automaticamente. Pô, show de bola, né? E isso aqui é só a base, tá? Você pode, por exemplo, tratar algumas regras aqui no Dynamo para ele reconhecer os teus ambientes. Então, por exemplo, eu quero que os quartos sejam um porcelanato 60 por 60, ou eu quero que os quartos sejam laminado e as áreas molhadas sejam porcelanato. Isso tudo você pode trabalhar com filtros aqui dentro do Dynamo, tá? Para daí você conseguir automatizar ainda mais esse processo, tá? Mas já ficou uma solução bem bacana, tá? A questão dos forros é basicamente a mesma coisa, tá? Porque a gente vai pegar as linhas dos ambientes também, tá? E também vamos modelar esses forros automaticamente, tá? A única coisa que muda em relação a esta rotina aqui é que aqui a gente não vai utilizar esse Floor by Outline Type and Level. A gente vai usar um nó que é muito parecido com ele, que é esse aqui, ó. Que é o Ceiling, que é de forro, né? Ceiling, by Outline Type and Level. E aí, gente, você vai fazer o seguinte. Você vai salvar como essa sua rotina, vai dizer que ela é a rotina de modelagem de pisos, tá? E aí depois você vai fazer o seguinte, com esse nó aqui do Ceiling Type, você vai desconectar o Outline Curves aqui e passar para cá. Tá? O Floor Type você pode deletar, este aqui também, né? Deleta. O Level vai ser como está, né? E a única coisa que muda aqui é que a gente vai ter um Ceiling Types, beleza? Então clica aqui em Ceiling Types e você escolhe o tipo de forro. No meu caso aqui vou botar esse tipo de forro de gesso, tá? Clico em Ceiling Types, boto um F5 e aí olha só, ele apareceu aqui para mim que os forros foram modelados. E se eu for aqui para o meu modelo, ó, olha só que incrível, ó. Ele modelou todos os meus forros para mim. Então olha só que massa. Em poucos cliques, eu fiz aqui a modelagem dos meus revestimentos de parede. Nesse caso aqui eu ainda não tinha modelado, né? Mas vamos fazer aqui, por exemplo, ó. Em poucos cliques, eu fiz a modelagem dos meus revestimentos de parede com aquela automação nativa do Revit e também fiz a modelagem dos meus pisos, tá? Nesse caso aqui ele acabou sumindo porque eu substituí pelos forros, tá? Mas daí você vai fazer o seguinte, você salva lá a de pisos e salva aqui a de forro e aí você reproduz elas separadamente, tá? Só não esquecendo de selecionar aqui os ambientes. Bom, e como você pode ver, com o Dynamo a gente não fica dependente dos recursos de atualização do Revit. Então, por exemplo, essa questão de modelagem de piso e de forro automática não é uma atualização que o Revit forneceu, mas que a gente foi lá e criou a nossa própria rotina com o Dynamo. E essas automações elas são feitas dessa forma. A gente aproveita uma informação que já foi inserida, nesse caso ali as linhas dos ambientes, e cria algo totalmente novo. Se você quiser ir além do Revit, aprender a programar e automatizar os seus projetos, entregando seus projetos muito mais rápido, com muito mais qualidade, clica no link fixado aqui embaixo nos comentários para conhecer o meu curso Método AutoRevit. Lá você vai aprender do zero a criar automações incríveis no Revit, além de ter um suporte diretamente comigo via grupo do WhatsApp e aulas ao vivo. Te espero lá, até a próxima!